O que aconteceu na carreira de Lonzo Ball? Como que já pode ter acabado a carreira de um dos armadores mais talentosos e prospectos que tivemos nos últimos anos, e que jogou um total de apenas 5 temporadas? Lonzo Anderson Ball, nascido no dia 27 de outubro de 1997 em Anaheim, Califórnia, filho de LaVar e Tina Ball, ambos ex-atletas universitários. O histórico de atleta vem de berço, tanto que os 3 filhos viraram jogadores profissionais de basquete. O boato que corre é que o Lonzo começou a jogar basquete com 2 anos de idade, e desde a infância, Lonzo, LiAngelo e LaMelo sempre jogaram em times de basquete na quais eram treinados pelo próprio pai. Eu não sei como, mas o pai, LaVar Ball, foi considerado um dos piores pais da história do esporte. Até para isso os americanos têm um ranking, já que o LaVar Ball submetia os seus filhos a treinarem a nível profissional mesmo eles sendo crianças ainda. Os 3 juntos, Lonzo, LiAngelo e o LaMelo, que tinha apenas 14 anos, bagunçaram até mesmo times que tinham Alfred Simons e R.J. Barrett. As partidas de Lonzo Ball e seus irmãos na Chino Hills High School eram transmitidas em rede nacional, e o Lonzo se destacava tanto que na sua terceira temporada pela Chino Hills High School, ele quase chegou a ter médias de triplo-duplo, com médias de 25 pontos, 11 rebotes e 9.1 assistências, 5 bloqueios e 5 roubos de bola. Parece até mentira, mas era verdade. Os caras eram tão acima da média na época do ensino médio que a escola deles tiveram um recorde de 35 vitórias e 0 derrotas, mais o título estadual. E lógico que um armador talentoso com essas médias e 1,98 m de altura seria classificado pela ESPN com 5 estrelas na hora de entrar na universidade. E na faculdade, o Lonzo foi recrutado e representou a UCLA Bruins, uma das mais renomadas no basquetebol universitário norte-americano. Porém que no ano antes do Lonzo chegar não estava indo tão bem assim. O recorde deles na temporada foi de 15 vitórias e 17 derrotas. Mas incrivelmente, já no primeiro ano de Lonzo Ball, os caras tiveram um recorde de 31 vitórias com 5 derrotas. O Lonzo, como calouro ainda, liderando a primeira divisão da liga universitária em assistências, e quebrando até o recorde de calouro com mais assistências em uma única partida. Foram 14. O recorde anteriormente era do Gary Payton, o Luva. Pra vocês terem uma ideia de como ele era bom, no seu primeiro jogo pelo Bruins ele anotou 19 pontos, 11 assistências e 8 rebotes. Na temporada pelo UCLA, Lonzo Ball teve médias de 14,6 pontos, com 7,6 assistências e 6 rebotes. Ele foi o primeiro armador a ter esse tipo de média desde Jason Kidd na temporada de 1993-94, além de ter sido eleito para a primeira equipe All-American pela Associated Press, a Associação de Escritores de Basquete dos Estados Unidos, e também ganhou o prêmio de calouro do ano. E sem surpresa nenhuma, ele se candidatou para o draft em 2017, sendo escolhido em segundo lugar, atrás apenas do Markelle Fultz. The Los Angeles Lakers select Lonzo Ball from UCLA. E quando ele chegou ao Lakers, simplesmente foi chamado pelo Magic Johnson de a nova cara do Lakers. Olha a moral que ele chegou na NBA. Depois de receber uma moral dessa de um dos melhores armadores de todos os tempos, ele simplesmente foi o MVP da Summer League, com 16,3 pontos, 9,3 assistências e 7,7 rebotes, 2,5 roubos de bola e 1 toco de média, sendo o primeiro calouro na história a fazer 2 triplos duplos na competição, o que deixou os torcedores do Lakers ainda mais ansiosos pela estreia dele pela equipe. O que não foi à toa, porque já na sua segunda partida pelo Los Angeles Lakers, ele anotou um total de 29 pontos, 11 rebotes e 9 assistências, para ajudar o Lakers a ganhar para cima do Suns de 132-130. Mas infelizmente as lesões perseguiram Lonzo Ball desde a sua estreia na NBA. A sua primeira lesão já ocorreu na temporada de calouro, a temporada 2017-2018. Ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo no dia 23 de janeiro de 2018, durante um jogo contra o Dallas Mavericks, e a lesão o afastou das quadras por cerca de 6 semanas. Ao longo de toda essa primeira temporada dele, ele jogou 52 jogos, perdendo 30 jogos por conta dessa lesão no joelho e por causa de outra lesão no ombro que ele teve. Mas mesmo assim, como calouro, ainda terminou com médias de 10 pontos, 7 rebotes e 7 assistências. E foi no dia 17 de junho de 2018 que Lonzo Ball passou pela sua primeira cirurgia no joelho. Essa foi uma cirurgia artroscópica que tinha o intuito de reparar o seu menisco do joelho esquerdo. E em dezembro de 2018, na sua volta para a próxima temporada, já chegou fazendo história. Ao lado de LeBron James, ambos fizeram um triplo-duplo no mesmo jogo. Os últimos a conseguirem a fazer isso pelo Lakers foi simplesmente Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar em 1982. A temporada estava indo bem, o Lonzo estava voando pelo Lakers, só que no dia 19 de janeiro de 2019, no terceiro quarto de um jogo contra o Houston Rockets, ele teve uma colisão com James Ennis III e sofreu uma entorse de 3º grau e teve um ligamento do tornozelo rompido. E no começo dessa mesma temporada, ele já estava sentindo um pouquinho o tornozelo, algumas micro lesões, mas mesmo assim ainda conseguiu jogar 47 partidas pelo Lakers, anotando médias de 10 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Mas
Mas foi aí que no final de fevereiro ele viajou para Ohio com o intuito de fazer outra cirurgia. No entanto, essa cirurgia não foi autorizada pelo Los Angeles Lakers. A equipe californiana falou que seu contrato poderia ser anulado se ele continuasse para fazer essa cirurgia, o que o convenceu de não fazer. Originalmente, o que foi esperado é que ele fosse afastado de 4 a 6 semanas da equipe, mas na verdade ele foi desligado pelo resto da temporada. Ao final da season, ele foi parar no New Orleans Pelicans, junto de Brandon Ingram e Josh Hart na troca que envolveu pelo Anthony Davis. E logo na sua temporada de estreia 2019-2020, com a equipe do Grande Pelicano, ele sofreu uma entorse no tornozelo direito em janeiro de 2020, o que já deixou ele mais uma vez por algumas semanas fora das quadras. Mas a sua volta em vestir a camisa do Pelicans foi algo lindo, já que foi lá na equipe de Nova Orleans na qual ele consertou seu arremesso, que antes era desse jeito e passou a ficar deste jeito. De fato, não é algo nem um pouco simples na hora de você trocar a mecânica de arremesso, mas surtiu tanto efeito que ele começou a ter um aproveitamento de 38% nos arremessos de 3 pontos, sendo que ele arremessava uma média de 8 ou mais arremessos por partida. Pelo volume de arremesso, essas médias são excelentes. E ele teve uma temporada bem bacana pelo Pelicano, mano. Jogou 63 jogos, com média de 11,8 pontos, 6 rebotes e 7 assistências. Começou a temporada 2020-2021. E Lonzo Ball sofreu uma torção no joelho direito durante um treinamento, o que levou ele a perder algumas partidas. Mas ao total, nessa temporada ele jogou 55 jogos, com médias excelentes de 14,6 pontos, 4,8 rebotes e 5,7 assistências. Mas notavelmente na sua nova função dentro da equipe do Pelicans, jogando em volta do Zion Williamson, que também tinha bastante problema com lesão, visivelmente as suas médias de assistências caíram muito, comparado da época que ele jogava ao lado de LeBron James no Lakers. E foi então que ele se tornou agente livre na off-season de 2020-2021 e acabou indo parar no Chicago Bulls, chegando lá jogando melhor ainda do que ele jogou no Pelicans, com média de 42% de aproveitamento na linha de 3 pontos, jogando tão bem no ataque quanto na defesa. Pra vocês terem uma ideia, o Chicago Bulls começou a temporada sendo líder da Conferência Leste, mas foi em janeiro de 2021 que veio a primeira lesão grave no joelho, sendo diagnosticado para ficar 144 semanas fora de quadra. Ele jogou apenas 35 jogos pelo Bulls e ele já tinha uma média de 13 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Desde o primeiro dia de sua lesão, ele já foi diagnosticado com um período de recuperação extremamente grande. Só que após 5 semanas, o Chicago Bulls já postou um vídeo dele treinando, se exercitando, correndo e até falando que ele estava mais magro, que perdeu peso, o que deixou seu pai lavar ball possesso da vida, falando que era cedo demais para colocar o menino para correr. Pois bem, o Bulls caiu de primeiro lugar para sexto lugar da Conferência Leste, além de ter caído sem muita dificuldade para o Milwaukee Bucks na primeira rodada dos playoffs. Inclusive foi o ano que o Giannis foi campeão. E ninguém mais teve notícias a respeito de Lonzo Ball até a temporada seguinte, sendo que no ano de 2022 ele passou por 2 cirurgias no joelho que teoricamente era para resolver o problema da sua dor, mas de alguma forma não resolveu, ele continuou sentindo dores no joelho. E é bizarro que os médicos não entendiam o motivo. Em teoria era para ele ter se recuperado, mas o real problema é que o caso do Lonzo Ball se assemelha muito com o do Brandon Roy, um cara que era extremamente dominante na liga, mas a gente nunca vai saber qual que seria o real potencial dele, já que ele jogou apenas 6 temporadas, ganhou até calouro do ano e foi chamado do cara mais difícil de ser marcado pelo Kobe Bryant. Mas após 6 cirurgias no joelho, Brandon Roy já não tinha mais cartilagens no joelho. E a situação do Lonzo é realmente bem parecida. Ele já teve algumas cirurgias no joelho e há pouco tempo atrás o Chicago Bulls avisou que ele teria a 3ª cirurgia num período de 14 meses. Sendo essa uma cirurgia de transplante de cartilagem pro joelho dele. E manos, por incrível que pareça, eu assisti um vídeo de 10 minutos do Dr. Ryan Sutterer, que tem um canal aqui no YouTube. Ele fez um vídeo explicando sobre a cirurgia que o Lonzo ia fazer, que tem algumas complicações e riscos a respeito disso. E que caso desse certo, ele seria o primeiro jogador na história dos esportes a fazer uma cirurgia de tal peso e conseguir voltar a jogar profissionalmente. We're trying to take healthy cartilage from somewhere in the body and put it into an area where the cartilage is damaged, the same way that we transplant another organ like the heart or the liver. Sabe por que a primeira comparação com o problema do Lonzo Ball é justamente o Brandon Roy? Porque o motivo do Brandon Roy ter tido 6 cirurgias e praticamente ter perdido toda a cartilagem do seu joelho foi excesso de exercícios no tempo inapropriado, o que levou a maioria dos preparadores físicos a avaliar a situação do Lonzo Ball e assimilar que foi por conta dos treinamentos durante toda a sua infância e adolescência exigidos pelo seu pai a nível profissional, sendo que não é para uma criança e adolescente treinar com pesos e cargas a nível profissional, gerando tanto estresse nas articulações a ponto de desgastar a cartilagem. Ah, e não esquecendo de citar também, além dos treinamentos do seu pai, Lonzo Ball deu uma declaração há pouco tempo atrás durante um podcast, na qual ele fala a respeito da sua linha de tênis da Big Baller Brand, com uma marca criada junto com seu pai para representar os 3 irmãos.
E o Lonzo expôs a marca, falando que os tênis não estavam prontos. Além do fato de cada par de tênis custar $495, um dos tênis de basquete mais caros do mercado. Pode ter sido um fator importante que cooperou para as lesões de Lonzo Ball. Para vocês terem uma ideia, durante o podcast ele acaba falando que a cada quarto que se passava do jogo, ele tinha que trocar de par de tênis. Vulgo marca de tênis que foi criada e que ele usava desde a época em que ele entrou na NBA. Them ZO2s I was playing in, they was not ready. They weren't? Really? What happened? Like, why? Bro, like, no one knows this, but Demo had a backpack, and he had extra, like, 4 pairs of shoes in there, 'cause I had to switch them every quarter, because they would just rip. E como que fica o Bulls nessa situação? Desesperado, obviamente, pois perdeu mais de 70% da primeira season inteira do armador e junto com a chegada dele, montou um roster extremamente de peso com Zach LaVine, DeMar DeRozan e Nikola Vucevic, para poder ter um time juntamente com Lonzo Ball de alto nível, um container na NBA e poder disputar um título. E parece que não deu muito certo. Tanto que nessa temporada agora, 2022-2023, Lonzo Ball não jogou uma partida sequer. E agora para a temporada 2023-2024, parece que aos poucos a equipe do Bulls está desistindo de Lonzo Ball. Tanto que a equipe solicitou para que a NBA isentasse eles em 12 milhões de salary cap, por considerar o Lonzo Ball um jogador dentro da equipe com deficiência. Ou seja, estamos indo para a segunda temporada na qual Lonzo Ball não vai entrar em quadra. Mas a esperança dos fãs de Lonzo é que mesmo se ele fique 2 ou 3 temporadas fora das quadras, que aconteça pelo menos algo semelhante a Shaun Livingston. Para quem não se lembra, ele em 2007 teve uma das piores lesões de joelho da história do esporte norte-americano. Mano, se você tem agonia desse tipo de imagem de lesão, eu aconselho que você não olhe a partir de agora. Esse lance que vai estar passando agora para vocês foi considerado pelos médicos a pior lesão de joelho da história da NBA, o que fez o Shaun Livingston jogar apenas 15% das partidas das próximas 6 temporadas de sua carreira. Após uma longa volta em 2015, quando ele se mudou para o Golden State Warriors, foi simplesmente um dos melhores sexto homens da liga, e sendo uma peça importantíssima para um título da franquia. Eu particularmente estou torcendo muito para que esse transplante do Lonzo Ball seja um extremo sucesso. No vídeo do Dr. Ryan Sutherland, onde ele explica toda a lesão do Lonzo Ball e quais são as formas desse tipo de cirurgia, ele explica que esse tipo de cirurgia, 76% dos casos conseguem voltar para as quadras. Só que desses 76% de transplante de cartilagem nunca foi num atleta nível NBA nem NFL, o que deixa todo mundo com o pé atrás. Mas mesmo assim, pode ser que estejamos vendo mais um daqueles casos na NBA que já aconteceu tantas vezes do e se ele não tivesse lesionado. Derrick Rose, Brandon Roy, Grant Hill, dentre tantos outros. E assim, minha opinião sincera, pelo histórico de lesão que todos os filhos de LaVar Ball têm, eu acho que ele tem um pezinho de culpa nisso aí. Mas com certeza ele foi um dos responsáveis pelo sucesso dos seus filhos. E eu, Guibeira, tô torcendo muito para que o Lonzo Ball volte a jogar em alto nível. Eu vou pedir para que você deixe sua opinião sobre o caso aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, você pode cogitar em se inscrever aqui embaixo ativando o sininho de notificações para não perder mais nenhum e deixar o like para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir como sempre. Eu te vejo no próximo e falou!